Fala galera, grande abraço, professor Marcelo Moraes. Vocês sabem, vocês que já me acompanham há bastante tempo, eu faço agora em junho 12 anos de trabalho online. Então vocês já perceberam que eu gosto de falar baseado muito na minha experiência. Não ouviu falar porque viu alguém dizer. Minha opinião tem que ser baseada em cima de quê? Da minha experiência. Então eu queria passar para vocês a minha experiência nos últimos 2, 3 anos com a utilização de, não vou dizer HD, SSD, porque esse termo está errado. Está errado, não existe HD, não existe isso. Mas a gente até erroneamente criou essa nomenclatura que tecnicamente não existe. Cartões SSD, isso aí, cartões SSD. Bom, mas você pode até no decorrer do vídeo eu mesmo falar HD. Mas, se a gente fosse falar certo, seria a utilização de cartões SSD no que diz respeito à substituição do HD, do hard disk antigo de computador, tá? Vamos analisar a primeira questão, financeira, valor. O cartão SSD, ele é mais caro do que um HD convencional, com uma capacidade de armazenamento menor, tá bom? Na proporção, se você for fazer um cálculo proporcional de quantidade de megabytes por reais, vai ficar mais caro, tá bom? Então ele é mais caro, pronto. Qual a grande vantagem dele? A grande vantagem dele é a capacidade de você fazer um boot no seu sistema operacional de forma de flash, rápida, VaptVupt. É rapidinho, ligou, o Windows já faz o boot. Tá bom? Mas o que eu observei ao longo desses 3 anos de experiência, e depois eu vou passar uma informação de um relatório de uma empresa em que eu confio, tá? Sobre a utilização desses HDs SSD ou cartões SSD, sendo tecnicamente mais correto. Tá bom? Primeiro, existe uma lenda de dizer que você não pode desfragmentar o cartão SSD. Isso é mentira. E se você não desfragmentar esse HD, um período de a partir de 2 anos, ele fica mais lento do que um HD convencional aqui de disco. Fica insuportável a máquina. Então, se você tem um HD SSD ou um cartão SSD na sua máquina e começou a travar, sua máquina está lenta, está travando o cursor do mouse, porque acontece o seguinte, eu trabalho com informática desde o início, no que diz respeito ao computador pessoal. Então, desde o XP, lá para trás, o que vem antes do XP? O que vem antes do Windows 3.11? O que vem antes do DOS? Nada. Então eu comecei a usar computador, hardware, XT, tá bom? XT, depois passei por 286, 386, 486 até chegar hoje, tá? Então sempre se utilizou o HD convencional, aquele HD com disco. Quando da troca do meu notebook, que é esse que eu estou gravando a aula, que eu coloquei um SSD, eu percebi, depois de um certo tempo, alguns defeitos que não são comuns de PC. Então, se você tem um computador que trabalha de uma forma e você troca um componente e ele passa a desenvolver um tipo de defeito, provavelmente é esse componente novo. Então, o SSD, depois de um certo tempo, ele fica com um complexo de tartaruga. Horrível. E pior, aí eu vou basear a informação não tão somente no que eu acredito, no que eu fiz como experiência prática, como nos relatórios do Google, tá? Presta atenção no que eu vou falar. Os HDs SSD ou cartão SSD, eles apresentam mais erro de processamento do que o HD convencional. Relatórios do Google, eu acho que em matéria de falar de armazenamento, não tem ninguém melhor do que o Google para falar isso, tá? Então, o HD ou o cartão SSD, sendo tecnicamente mais correto, ele apresenta mais defeitos de processamento, tá bom? De processar os dados, as informações. Em contrapartida,
O HD convencional, aquele de disquinho, ele é mais correto no que diz ao processamento, ao processo de gravar, ler, escrever, gravar, ler, escrever. O HD convencional antigo, ele é mais confiável nesse aspecto, segundo relatórios do Google, tá bom? Então eu queria passar para vocês algumas dicas que vocês devem fazer. Não estou ganhando nada por essa divulgação, mas quando o produto é bom, a gente tem que divulgar. Então tá aí na tela o Defragler, tá bom? Que vocês podem utilizar, tá bom? Esse programa, ele faz a desfragmentação do seu disco. Disco, né? Que na verdade não existe disco no HD SSD. O processo é um cartão, tá bom? É um cartão. Então, se eu não me engano, o nome da empresa é Piriform, tá bom? Piriform, que tem esse programa. Você pode usar o Defragler. Agora eu vou dar uma dica para você. Utilize esse programa, geralmente na madrugada, quando você for dormir, você deixa ele rodando, que geralmente, dependendo do tamanho, nada a ver isso aqui, né? Dependendo, esse bicho trocinho é bom, hein? Né? Dependendo do tamanho do seu SSD, pode ser que ele leve até 24 horas desfragmentando. Professor, o que é desfragmentar? Desfragmentar é um processo de... Imagine você uma folha de papel, tá bom? Você tem uma folha de papel onde você escreveu a folha inteira. E depois, porventura, você apagou algumas linhas. Então vamos supor, você escreveu a primeira, a segunda e a terceira linha e apagou da quarta linha até a 20ª linha e a 21ª. Então o que o Defragler faz? Ele aproxima as informações para ficar mais rápido na hora do processamento. Senão o que acontece? Um bloco de dados está armazenado aqui e o bloco de dados que vem depois está armazenado lá em cima. Então o sistema operacional leva mais tempo para coletar essas informações. Se você fizer a desfragmentação, ou seja, reunir isso, você acaba melhorando o seu desempenho. Posso falar com ganho de causa. Esse computador que eu estou aqui, que é um Samsung, um i7, um i5, acho, não sei. É uma coisa dessa aí. Ele estava insuportável, dando erro de processamento, toda hora dando problema. O que eu fiz? Simplesmente utilizei esse Defragler e o CC Clean. Tem um outro programa também que diz o tempo de vida útil que o seu SSD ainda tem e quantas vezes ele gravou e regravou, porque na verdade o defeito que vai dar no seu cartão é em função da quantidade de vezes que ele vai ler e escrever, ler e escrever, ler e escrever, tá bom? Mas já tem experimentos aí na internet de que as pessoas falaram, ó, um exemplo, ele vai conseguir ler e reescrever até 50 terabytes. Mas tem gente que já está usando o SSD e ele já trocou mais de 100 terabytes de informação. Exemplo, tá? O número aí não é um número preciso não, é só um exemplo, tá bom? Então ele diz, quantas vezes ele lê e gravar é o tempo dele ter vida útil, tá bom? Mas o SSD está superando essas expectativas. Outra questão, não confundam, lá atrás quando eu falei que o SSD dá mais erro de processamento. Erro de processamento é erro da manipulação dos dados da informação. Agora, em matéria de dar defeito, o HD convencional, aquele mais antigo, ele apresenta mais defeitos do que o cartão SSD. Entenderam? Acho que ficou bem separado. Quem é melhor para lidar com a informação? Gravar, escrever, copiar, apagar. Quem é melhor? O HD convencional antigo. Quem dá mais defeito físico, deu defeito, estragou, é esse HD, tá bom? Fica atento a isso. Sobre recuperação de dados em cartão SSD, isso é um papo que fica para um próximo vídeo. Tá ok, galera? Grande abraço, professor Marcelo Moraes.